Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30. Aqui na parte técnica hoje comigo está o nosso querido amigo Euri. Euri, vai tirar férias agora ou só depois do Ano Novo? Depois do Ano Novo, isso aí, garoto, tem que dar uma descansada mesmo. Bom, como eu havia comentado no programa de domingo, eu estou gravando esse programa para passar na noite de Natal, né, 19h30, quinta-feira, e eu estou aproveitando aqui a presença do Wagner Cassiolato, que é aqui de São Paulo, mas ele está morando há 8 anos em Verona, na Itália. Lá ele participa de alguns grupos espirituais, e aqui no Brasil ele também frequentava alguns grupos. E eu estava conversando com ele no domingo, ele veio visitar aqui, está de férias, e aí veio aqui na rádio num programa ao vivo, e aí ele estava me contando alguns lances da vida espiritual dele aqui e lá em Verona. E uma das coisas que eu fiquei muito curioso é que ele me disse que lá num dos grupos que ele vai, estão se manifestando espíritos desencarnados que desencarnaram na guerra da Ucrânia com a Rússia, porque está próximo ali para eles na Europa. E eu acho que é uma boa a gente poder clarear um pouco. Nós estamos em outro continente com os problemas, a guerra urbana daqui, a violência, mas lá na Europa, um país contra o outro, e a história da Europa, vocês sabem, é muito carregada de guerras, embora o continente seja bem desenvolvido, espiritualmente há um peso de tantas guerras ao longo da história. Então eu trouxe o Wagner aqui hoje para a gente bater um papo, para conhecer um pouquinho o lado espiritual, o lado da Itália, de Verona, a história dele aqui. Ele é um médium também, espiritualista, e aí a gente vai enriquecer o bate-papo aqui. Wagner, obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado a você, Wagner. É realmente um prazer e uma honra participar do seu programa. Tenho você como uma referência, um professor, e é realmente um presente do alto estar aqui hoje. Legal. Wagner, você morava aqui antes no Jabaquara, né? Eu morei no Jabaquara, no Belém e em Guarulhos. E olha, que bacana. Lá, Jabaquara, perto de onde eu moro, que é a Saúde, que é duas estações depois. Você está com 48 anos 48 atualmente? Anos. Aqui no Brasil, você frequentava grupos? Como é que era esse lance aqui? Bom, aqui tudo iniciou com eu visitando templos espirituais, espíritas, quando era criança, ainda na companhia da minha mãe. Depois, aos 18 anos, eu fui apresentado ao tarô, aonde ele veio num momento muito peculiar, aonde não foi somente um oráculo para mim, ele foi realmente um portal de estudo e de crescimento individual. E depois dei uma pausa para crescer como pessoa, para o trabalho. E depois dos 30, eu voltei a estudar mais fortemente a Umbanda, que me chamava muito. Naquela época eu estudava obras de Rubens Saraceni, Alexandre Comino, Robson Pinheiro. E fui trabalhar realmente mão na massa, num centro muito bonito aqui na Barra Funda. Se alguém estiver ouvindo, um grande abraço aos irmãos do Caboclo Inco. E depois me mudei para a Itália, há 8 anos atrás. E lá na Itália é toda uma outra atmosfera espiritual e também de possibilidades de estudar ou de frequentar. Tudo lá é diferente, o velho mundo vibra diferente, é o berço da religião tradicional de lá, e isso tem a parte boa, mas fecha muitas portas para quem é um pouco universalista e que está acostumado com o Brasil, onde a gente encontra várias vertentes, várias religiões, vários estudos abundantemente. Lá não, é escasso, existe, mas muito escasso. Você achar na Itália um centro de Umbanda ou de Candomblé é raridade, e eles tomam muito cuidado por causa do preconceito. Você me falou que, inclusive, se, por exemplo, você alugou uma casa ou uma sala num prédio para ter ali um grupo espiritual, e se você botar uma plaquinha ali, centro espiritual, alguma coisa assim, que o pessoal vai lá e arranca, é verdade? É pura verdade. Tem essa dificuldade. Até para alugar uma sala no comunal ali da prefeitura, eles pedem para ver o estatuto, e se no estatuto do grupo tiver alguma coisa de cunho espiritual de estudo,
é já complicado, eles já dificultam o aluguel de uma sala. Eu não sabia que em Verona era tão fechado assim, porque eu tive 2 convites de 2 grupos de Verona, que não eram grupos estabelecidos, era um grupo de brasileiros que se reuniam e eles não conseguiram acertar justamente um lugar, estavam com dificuldade para me levar lá, quando eu vou à Europa, para me levar lá, botar Verona no circuito também. Eles não conseguiram por 2 vezes, aí agora eu estou entendendo por quê. Essa é, infelizmente, a nossa realidade. Hoje, graças a Deus, a espiritualidade trabalha quando a gente se dispõe, e participo de um grupo muito... Ele é um grupo novo, um grupo pequeno, mas de altíssima qualidade. Porém, nós interessados nos deslocamos até a província de Brescia. Quantos quilômetros é Brescia de Verona? Dá mais ou menos 100 quilômetros. Caramba! 2 vezes por mês. Não é perto, não. Não é perto, é igual não. daqui São Paulo para, sei lá, Campinas. Campinas, né? 2 vezes por mês. E nós passamos todo sábado ali. E ali é um grupo de cunho kardecista. Tá, ele é um grupo espírita. É um grupo espírita, porém muito aberto. Um beijo pro pessoal do grupo Rinascita del Cuore. Um beijão para vocês, estou morrendo de saudade. E lá as dirigentes são muito abertas, conscientes e permitem que eu, com a minha base, um bandista e universalista, possa levar uma flor para o trabalho, cristais, uma energia de Saint-Germain, e eles sabem também que por detrás eu posso fazer as minhas firmezas, minhas orações. Claro, dentro da atmosfera da Umbanda que você está acostumado, né? Que legal ter um grupo assim, espírita, com uma abertura, né? Exato. Eu acho que isso aí é salutar, porque não agride em nada, você só acrescenta e não fica restrito somente dentro de uma vibração. E esse grupo que você está indo, esse que você está comentando, é em Brescia, né? Não é em Verona. Tá. E lá, qual tipo de reunião vocês fazem? Desobsessão, cura, como é que é? Sim, a gente tem uma certa sequência do kardecismo, uma oração, se lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mini palestra que transmitimos até online para quem tem interesse, ao vivo, e depois nós temos uma sessão de desobsessão e, quando necessário, cura, né? Aos participantes que estão ali, porque devemos cuidar principalmente da gente, né? Sim. E também à distância. Então, nós trazemos para a mesa o trabalho que precisa. São brasileiros todos que estão lá, não tem italianos no grupo? Tem italianos também? Tem italiano também. Né? Italianos que vêm de longe também para participar desse grupo. Isso é bom também, universalizando. Mas ainda, Wagner, você estava me contando que durante alguns trabalhos mediúnicos, você está ali na mesa com o pessoal e de repente te dá a sensação como se você estivesse saindo do corpo e observando a aura por fora do grupo, o perímetro energético, que nunca é só o limite da reunião, ele extrapola para vários metros para fora, né? E conta pra gente aqui, porque eu vou aproveitar e acrescentar algo que eu também vivo nesse aspecto, para você corroborar, inclusive, o que eu venho falando há muito tempo, e aí eu aproveito e explico para todo mundo como é, porque várias outras pessoas também têm a mesma percepção. Então fala um pouquinho nisso. Perfeito. É uma coisa muito, muito interessante, porque ali no nosso dia a dia nós estamos sentados na mesa, como se fosse um trabalho comum de mesa branca, e porém eu estou o tempo todo em comunicação com os guardiões que extrafísicos no perímetro, que estão organizando quase que filas de atendimento. Sim, isso mesmo. Eles selecionam durante a semana quem vai ser atendido, isso. Porém ocorrem também encaixes. De última hora. Ocorrem encaixes. E até por um pedido das 2 dirigentes que administram a parte de diálogo com esses espíritos que necessitam, um parênteses, a gente recebe espíritos que falam em português, porque levamos os nossos obsessores também daqui do Brasil para lá. Na verdade, exportaram os obsessores daqui para lá. Eles nos acompanham. E também os italianos. Os de lá também. Então, eles se manifestam nas 2 línguas.
E então, a pedido dessas duas queridas pessoas que fazem o diálogo com esses espíritos, eles pediram para que desse uma espécie de um briefing para facilitar o trabalho. E é óbvio que, pedindo aos guardiões, aos guias que trabalham com a gente, instantes antes de vir o próximo espírito a ser tratado, vem um briefing, eles me passam muito rapidamente, eu digo, olha, está entrando no tratamento agora um comandante ucraniano que está muito em determinada situação e vem se manifestar. E por ocasião da guerra aí, que está lá próxima de vocês, da Rússia com a Ucrânia, qual que é a frequência de comunicação, por exemplo, ou que vocês percebem, de pessoas que desencarnaram na Ucrânia, não só os militares, mas pessoas da população civil? E é claro, a gente tem que olhar as coisas de conjunto, não dá para espiritualmente ficar olhando um lado ou outro. Tem também soldados russos que desencarnaram. A gente na assistência espiritual, você não vai ficar julgando algo à esquerda ou à direita, sim, porque a função ali é irradiar energia, não é ficar julgando nada. Tem aparecido qual frequência dessas entidades, seja ucranianas ou russas? Bom, é muito grande a frequência. Inicialmente começaram a aparecer espíritos de soldados desencarnados individualmente. E há poucas semanas atrás, uma coisa que foi bastante marcante, foi um comandante. Ele se manifestou muito preocupado, muito ferido, porque ele sentia o peso de ter levado um conjunto muito grande de espíritos para a morte. E ele veio nem com o corpo astral dele, dos soldados. Os soldados ficaram lá fora, todos com o corpo astral muito afetados, alguns com aspectos de carbonizado. Sim, porque reflete na plasmagem a alta plasticidade do corpo astral. O cara desencarna ali, uma bomba caiu. Na hora que ele desencarna, a mente dele processa o estado que o corpo ficou no corpo astral, que parece que é o corpo astral que está ferido. E até o cara se curar do lado de lá e mexerem com ele, para ele voltar ao normal e perceber que ele não é o corpo, muitas vezes somatiza o estado da morte do corpo no corpo astral. Exato. E aí ele veio conversar, ele veio pedir ajuda, né, pro pessoal que ele se sentia responsável. Eram centenas de soldados. É lógico que os soldados ficaram todos organizados do lado de fora. A espiritualidade me dá essa visão para ter noção, justamente para instruir também o restante do grupo. E a parte interessante é que depois todo esse grupo, nós temos uma outra prática que chama corrente magnética, que nós fazemos no final do trabalho, que ajuda em massa esses espíritos. Então, quem precisa realmente ter uma ajuda individual, tem a permissão e se manifesta, é tratado. E depois, na corrente magnética, eles são tratados, digamos, em lote, que são espíritos que precisam só de aquele choque anímico mediúnico. Exato. E você sabe que eu já falei isso aqui muitas vezes no programa, ao longo dos anos. Você tem ali, cara, 300 espíritos no campo energético do centro. E você tem 10 médiuns. Não vai dar para se manifestar mediunicamente de forma individual, de um por um. Então eu costumo brincar que os mentores trabalham no atacado, não no varejo. Então é claro, escolhe um ou outro que vai pessoalmente encaixar no médium. E eles então puxam um filamento do corpo astral desse e conecta num bolsão com mais 10 caras ali que tem o mesmo problema que ele. Tudo que for falado aqui na sessão para ele e repercute nos outros 10 como se fosse na mente deles. Então eles vão fazendo por bloco. Você está corretíssimo. E eu também vi em reuniões de desobsessão, no campo astral da sala, no duplo, um bolsão de energia só com entidades ligadas à magia trevosa, dentro daquele bolsão, num campo de contenção específico. Tinha um outro bolsão com umas 30, que não eram magos trevosos, eram espíritos que não aceitavam a ideia da passagem. Tinha um outro bolsão com uma cor amarela, por exemplo, com umas 15 espíritos. Esses tinham um problema de apego enorme a alguma coisa. Então eu percebia, como você falou, eles trabalhavam em lotes. Sim. E cada bolsão desse era ligado por filamentos aos médiuns e aos comunicantes, e aí acabava fazendo isso um atendimento dinâmico. Exato. Corroborado tudo que você disse. Eu vejo a mesma coisa, sinto a mesma coisa, são tratados em lotes e acontecem muitas coisas diferentes lá que eu acho que eu não viveria essas experiências aqui no Brasil. Como, por exemplo, nós resgatamos recentemente espíritos que desencarnaram em buracos
pessoas que entraram na época da Segunda Guerra se esconderam em túneis. E acabaram soterradas lá. Acabaram soterradas, desencarnando, e que só agora que foram... Você sabe, Wagner, ontem eu estava olhando documentários do YouTube e eu gosto muito da parte de história, no sentido geral. E ontem eu estava pesquisando sobre histórias de guerra na época quando os aliados entraram na Alemanha, quando a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas explodiram no Japão. Eu estava olhando o contexto histórico da época e ontem estava justamente uma das partes do documentário falando dos túneis que o pessoal fazia para se esconder na Alemanha já ocupada pelos aliados de um lado e pelo Exército Vermelho da então União Soviética do outro. Muita gente nesses túneis. E é claro, esses túneis não eram feitos por engenheiros profissionais, era a população tentando fugir, e aí acabava desabando e muita gente ficava soterrada. E aí o que acontece? Algumas ficaram mentalmente instáveis, presas dentro da atmosfera da Europa. Os mentores não conseguem tirar, porque eles estão tão ligados, às vezes, a familiares encarnados na Europa. Muitos têm um apego enorme à terra onde viver e não querem sair dali. Então, às vezes, leva tempo para soltar esse pessoal. Sim, é pura verdade. E existem ainda outras experiências. Aliás, não teve um dia de trabalho que se possa dizer foi semelhante ao passado. Sempre é diferente e é tudo registrado. Tem uma pessoa do nosso grupo que registra tudo, dá para fazer um livro já com essas experiências. Coisas interessantes também que eu não tinha visto aqui no Brasil. Quando os espíritos estão sendo levados ali para o trabalho, aconteceu já de um outro grupo grande de espíritos virem observar de longe. Tá. E eles ficam... Eu percebo que são chamados, mas eles não vêm. E alguns quase que se entregam. Falam, vou até lá. E outros falam, não, mantenha a distância, porque a gente não sabe o que é aquela coisa que eles estão fazendo lá. Exatamente. Você sabe que esse tipo de relato, amigos meus que estão, por exemplo, em Bruxelas, na Bélgica, que tem grupos espíritas de brasileiros, que tem lá, a comunidade brasileira é grande, e aí quando eu vou lá fazer palestras em Bruxelas, eles contam para mim exatamente o que você está falando. Ficam espíritos fora, tipo assim, eu não vou ali, eu não sei o que eles estão fazendo, porque se você tem aqui no Brasil espírito desencarnado olhando um grupo mediúnico, ele pode nem querer entrar, mas ele sabe que é um centro espiritual. Exato. Mas na Europa, como não tem muitos, caras falam, o que eles vão fazer com a gente lá, né? Pois é. E vê, também as entidades que trabalham com a gente, que às vezes estão plasmadas de guardião, ou plasmadas de índio, ou plasmadas de preto velho. Eles falam, que é isso? Né? Então eles ficam um pouco assustados e não se aproximam. Assim como alguns se propõem a ir lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, que é peculiar ali da nossa região, nosso território, foi há pouco tempo atrás um ex-sacerdote da Igreja Católica que trabalhou ali na própria região de Brecha, em um grupo, numa igreja, e ajudava as pessoas de lá, os moradores de rua e tudo mais. E ele se juntou ao nosso grupo espiritual. Então ele veio um dia se apresentar. Né, e falou, olha, eu vivi aqui, né, determinada época, e agora eu ajudo espiritualmente, participo da egrégora de vocês no trabalho. Né? Então são intercâmbios. Que legal, porque esse intercâmbio é uma riqueza, cara. Muito. Pô, o plano espiritual não é feito de religião X ou Y, é feito de luz, energia, e aí se deixar essas diferenças culturais e religiosas de lado, o que se impõe é a luz, cara, a qual então o cara vem, um sacerdote, olha, eu gosto de Jesus. Aí vem um mentor budista e fala, eu gosto do Buda. Eu que estou aqui, eu falo, eu gosto dos dois. Né? E vamos trabalhar junto aqui pelo melhor. Existe também do lado de lá fanáticos extrafísicos ligados a bolsões religiosos, sim, com ambientes plasmados pesadíssimos. E existem pessoas que trabalhavam dentro do âmbito religioso, desencarna, gosta daquele âmbito, mas num nível que não é o do fanatismo. Então, alguém que segue uma religião aqui hoje, seja no Brasil, seja na Índia, seja na Itália, seja na Rússia, o que quer que seja, essa pessoa dotada de caráter bom e bondade, ela gosta da religião dela, segue o parâmetro, mas se aparecer alguém ali de outra cultura, de outra religião ferida, ela vai lá e vai dar a mão
ela não vai ficar perguntando qual é a religião da pessoa. Essas pessoas, do lado de lá, elas vão fazer essas congregações com grupos diferentes e vão atuar em conjunto, como esse sacerdote católico, como poderia ser um monge budista, sei lá, podia ser um shintoísta lá da China, sim, ou um rishi da Índia. O mais legal é isso, quando a gente começa a perceber essa união baseada na luz, e aí tirando qualquer diferença, o que não significa que a pessoa dentro tem que seguir a religião do outro, não, mas o objetivo ali é prestar assistência à humanidade. Se você ficar fatiando as pessoas por causa de religião X ou Y, você só vai ajudar as da tua religião. E isso é um problema, né? Então é legal, eu acho uma riqueza essa integração. E é mesmo, é uma coisa que nos deixa muito feliz, porque nos dá a sensação de que estamos no caminho certo. E o nosso grupo, por ser pequeno, ele é aberto ao que cada um pode contribuir com o que sabe, com o que tem de melhor. E uma coisa interessante que acontece no nosso grupo também, tem uma pessoa que ela pinta com as mãos, às vezes com pincel, quadros. E é impressionante, já pinta uns 3, 4 quadros por dia. E ela retrata, momentos antes, o que vai acontecer. O que está rolando no astral da sessão antes de acontecer. Ela fica do meu lado, mas eu não vejo a tela dela. E é impressionante, depois que o espírito se manifestou, ela vira o quadro. E é exatamente o que ela tinha pintado antes. Exato. Ou então alguma coisa antes que vai acontecer. E por se tratar também de uma escola para nós, né? É sempre muito interessante, porque até a questão de chips e implantes é uma coisa que não é novidade para a gente que é estudante. Sim. Mas foi lá que eu aprendi que isso era possível também. Sim. Em corpos astrais. Para mim era só coisa que faziam em encarnados. Lá também apareceu um caso que em espírito. Eu falei, poxa, que legal, né? Que isso tá... É uma obsessão de um desencarnado sobre outro desencarnado. O cara cria um artefato energético e inocula nos chakras astrais do outro para ferrar. Pois é. É uma obsessão do desencarnado para o outro. Exato. Então é uma super escola, é realmente um ponto de luz que nós temos ali. E já deixo o convite aberto a quem da região. Então, você podia deixar um contato, por exemplo, alguém que ouviu o programa, porque o programa vai hoje no mundo inteiro por causa da internet. Vai que tem alguém lá na Itália, seja até em Verona ou em Brecha, e que não sabe que tem esses grupos lá e gostariam de estar participando. Qual um contato que você poderia passar para as pessoas poderem ter acesso? Bom, quem está lá na Itália pode procurar o grupo Rinascita del Cuore no Google e falar com a Fábia. Tem alguma página na internet? Tem uma página de Facebook. Tá. E também pode escrever no meu Instagram, que é o VagCas. É o VA com V. Com V. VagCas, sem ponto. Sem ponto. Vag, C-A-S-S. V-A-G... C-A-S-S, tá? No Instagram, gente, dele, que aí ele pode passar as informações para vocês. Inclusive, vocês que são aqui do Brasil, mas que têm parentes lá, né? Muitos são descendentes de italiano, principalmente aqui em São Paulo e no sul do país. De repente, querem uma dica de algum grupo para um familiar seu que está lá, então seria legal. Vamos repetir, passa seu Instagram de novo. Soletra que é mais fácil. VagCas, V-A-G-C-A-S-S. VagCas. VagCas. Tá o Instagram dele, e o pessoal que está lá na Itália vai entender direito o nome lá do centro. Que tem no Facebook, qual é o nome? Rinascita del Cuore. Cuore é coração em italiano, né? É o renascimento do coração. Renascimento do coração. Isso. Que nome bonito, repete aí. Rinascita del Cuore. Ok, bonita, cara. A pronúncia italiana, ela é muito bonita. Wagner, eu, dentro do rock progressivo que eu gosto tanto, eu adoro rock progressivo italiano, cara. E a cena italiana da década de 70 tinham bandas como Banco... Premiata, que é a Premiata Forneria Marconi, a premiada padaria do Marconi, a Leorme, bandas clássicas, Locanda delle Fate também lá, e bandas das décadas de 80 e 90 que eu tenho, cara. Eu tenho um acervo de rock progressivo italiano, e eu gosto muito da pronúncia italiana no canto, cara. Ela é muito lírica, muito bonita. Um Andrea Bocelli, um Pavarotti. Eu adoro Andrea Bocelli também, né? E é muito legal. Bom, Euri, estamos em cima aí no primeiro bloco. Você viu como eu iria adianta o relógio, Wagner? Você viu que não é mentira. Não Nós não conversamos quase nada e já está acabando. Eu sou prova, gente. Tá vendo, né? Acontece.
Aquele relógio que está ali, ele é hack, ele alterou ali eletronicamente também. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica o nosso querido amigo Euri, hoje noite de Natal. Gravei o programa antes, porque como é feriado aqui na rádio, não tem ninguém, só o pessoal da técnica, por isso foi feito antes. Estou aqui com o Wagner Cassolato, que é brasileiro e mora em Verona, na Itália, há 8 anos, é médium, sensitivo, e ele veio no domingo passado assistir o programa aqui ao vivo comigo no estúdio. E aí eu falei, você vai ficar até quando aqui? Até depois do Ano Novo. Falei, se poderia vir comigo, a gente grava um pouquinho para você contar como é que é o lado da mediunidade morando na Itália, o lance dos espíritos que estão desencarnando na Ucrânia lá e se manifestando lá. E aí por isso que eu trouxe ele aqui, para a gente aproveitar que é um outro ângulo de visão da parte espiritual lá no velho continente, na Europa. Wagner, seguinte, você tinha me contado que numa sessão, por exemplo, você está ali e de repente parece que a tua percepção expande como se estivesse indo para fora do corpo e você percebe o duplo, o campo extrafísico, que é muito maior do que o próprio centro energético. Então, quando há uma sessão de desobsessão, o perímetro energético do campo, do grupo, é todo preparado para essa atividade. Se há um outro dia, um trabalho de cura, o perímetro vai ser voltado para a ectoplasmia, fluidos vitais. Mas se é desobsessão, vai ser voltado para o contato com entidades que ainda estão em processos ou de obsessão por um lado, ou apegadas por outro. Então, o ambiente ele é diferente. Então, conta aqui para os nossos ouvintes o que você me contou antes. A tua percepção lá fora, os guardiões que você vê, como é que é esse tipo de percepção para você? Bom, é uma coisa muito interessante, porque tem toda uma estrutura energética preparada. Então, algumas vezes, como eu penso como você, eu não dou mole pro horário. Eu chego bem antes. A gente tem que chegar bem antes, porque nunca começa na hora, né? Não começa na hora e sempre pode ter um imprevisto para atrapalhar. Exatamente. Né? Então, eu não dou mole, eu chego e já começo a me concentrar, a preparar um ambiente, seja com as técnicas de limpeza do ambiente, e eu sei que lá fora também a coisa já começou. Os espíritos já estão preparando o ambiente, no sentido que é uma sala que tantas outras pessoas utilizam, não é uma sala nossa, então não tem só a nossa energia. Isso dá diferença, né, Wagner? Porque quando você tem um ambiente só daquele grupo, você tem um ambiente permanentemente trabalhado dentro daquela atmosfera. Mas quando outras pessoas alugam o ambiente, cada grupo tem uma atmosfera, quando é o dia da reunião de vocês, esses mentores têm que desfazer as camadas energéticas dos outros grupos para interpenetrar com aquela energia específica daquele trabalho. Exato. E aí, uma vez que foi feita toda a parte espiritual, a abertura, toda a nossa sequência, a coisa começa a fluir, a energia começa a girar. Tem uma organização e, dado aquele briefing que eu disse anteriormente, os mentores me transportam mentalmente lá para fora para dar esse briefing. Então eu consigo ver muitas vezes a fila organizada. Por exemplo, você está aqui na reunião concentrada, então de repente você vê lá, por exemplo, no lado sul da aura da casa, da sala, de repente você vê uma fila de espíritos ali que vão receber energia sem passar pela psicofonia, e dali vão ser levados para o lado de lá. Sim, eles ficam agrupados, muitas vezes ficam sentados, escutando o que está sendo falado lá dentro, e ali já é um tratamento que está começando para eles. E outras vezes nem chegam a ter nenhum contato, dali mesmo, dependendo do caso, já são encaminhados para... sem passar pelos médios, no próprio campo, né? Exato. Mas o interessante é a rapidez que isso acontece, porque muitas vezes eu acabo de desincorporar e não tem tempo hábil de 30 segundos para o próximo. E nesse meio tempo vai um flash lá fora, reconhece o ambiente, volta com a informação e daqui a pouco
no meu caso, o umbilical, ele se manifesta muito. As pessoas que trabalham do meu lado até já estão acostumadas que sai uma espécie de um soluço, né? Sim, do chakra umbilical, é exatamente por isso. E agora já acostumaram, mas no começo eles não acostumavam, ficavam assustadas. Vocês de soluço são comuns nesse caso. E acontecia a manifestação. Mas me fez lembrar um caso, Wagner, que se manifestou uma entidade que já estava muito prestes a não ter mais condição de ser salva. Já estava no formato meio gelatinoso, quase ovoide. Que bom que você falou isso aí, pessoal. Para pontuar, enriquecer, aquilo que o André Luiz chama de ovoide na literatura espírita, ali, aquela série Nosso Lar, é um espírito que vai perdendo o formato humanoide, ele fica como se fosse um feto encruado dentro de um campo de energia, uma anulação da consciência. Ele não quer existir, cara, tá em si mesmado, o corpo astral toma esse formato. O estágio anterior ao ovoide é o que é chamado ameba extrafísica. Parece que vai virando uma gelatina deformada, exato, sem individualidade. É o estágio anterior. Eu vi muito isso por dois motivos, nas saídas do corpo e como médium de desobsessão durante anos. Você está falando uma coisa que raros médiuns perceberam. É o estágio anterior de deformação do corpo espiritual, como se fosse uma ameba gelatinosa. Foi bom você ter citado essa parte. Isso acontece também, é muito interessante. Tem outras coisas interessantes. A dirigente do nosso grupo, uma delas, faz uma parceria com uma freira que leva alimentos, cobertor, morador de rua. E ela faz essa parceria, essa ponte. E no último dia, antes da gente encerrar, no dia 8, os nossos trabalhos, a gente foi junto levar os mantimentos para um pessoal que mora numa praça. E se manifestou o chefe daquele território, dizendo, olha, eles são meus, vocês vão até esse ponto, fazem a caridade de vocês, ajudem o que vocês quiserem, naquele território é meu. No final das contas, ele voltou a entregar 2 que estavam atrapalhando ele. Então, como essa coisa... Eu já vi tudo isso, eu corroboro tudo isso que ele está falando, pessoal. Agora, ô Wagner, nessa percepção que você tem da parte extrafísica, você está me falando que você está ali quietinho, de repente como se a tua mente expandisse para ali, você percebe aquilo e vem num instante aquela informação e você fala, ó, vai rolar uma comunicação assim, assim, assado. E neste momento em que você está percebendo ali fora, você mantém a consciência aqui no teu corpo ali, com essa percepção duplicando ali, ou você perde a consciência aqui enquanto percebe lá? Como é que é? Olha, eu diria que por instantes eu perco a consciência. Tá. Eu diria que por instantes eu perco a consciência, é que é muito rápido, então é quase imperceptível, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que realmente dá um apagãozinho nos sentidos, não a ponto de motoramente apagar, motoramente estou ali 100% presente, mas de espírito é como se fosse grande parte da consciência desdobrada para aquele plano. Não com o corpo astral, porque não me vejo com o corpo astral. Porque você não vê projetado, exato. É só a imagem, vou lá, escuto através do pensamento, de imagem, e volta. Então, praticamente, a comunicação é através de imagem. É uma imagem que passa com som, é um pacote de transmissão que passa muito velozmente. Tá. Por que eu pedi o Wagner para contar isso, pessoal? Porque quando ele me contou, isso dá margem para poder explicar algo que muita gente ficou confusa, porque experimenta de forma igual. A aura da gente tem várias camadas, desde a camada mais colada ao corpo, que é o duplo etérico, até camadas que refletem emoções, pensamentos, e a aura é um bojo energético com tudo isso. Então, o Wagner está ali quietinho, a aura dele dilata, e a boca de um dos chakras pode espichar no momento, desdobrando uma camada de percepção de algo no entorno. Para que isso aconteça, Wagner, teu padrão de ondas cerebrais ele vai descer um pouco, te deixando no estado alterado, sim, parecendo que se apagou por um segundo. É verdade. Quer dizer, não é uma saída do corpo que ele foi lá enquanto estava sentado, porque isso poderia acontecer, como acontecia comigo e outros. Você se vê fora do corpo durante a sessão, teu corpo fica quedado em sono
profundo até você voltar. Mas existe essa variação em que a pessoa está na reunião, fica num estado alternativo entre a vigília e um outro estado, um estado alterado, e a percepção parece que viaja para fora, que é o espichamento da boca dos chakras. Tipo, imagina, Wagner, você está ali, a boca do teu frontal faz isso num segundo lá fora e puxa, toda a informação de imagem. E para os espíritos que estão ali em volta, os benfeitores, na hora que eles te olham, eles vão ver como se fosse um tentáculo saindo do teu frontal, vindo como se fosse, vamos dizer assim, uma luneta que abriu. Então, na hora que se espicha, eles falam, joga ali na outra ponta isso, vapt. E aí o frontal puxa para dentro, a imagem toda estoura dentro da sua cabeça, cara. Por isso que eu pedi você para contar, porque muitos médiuns passam por isso e achavam que era saída do corpo simultânea. Não era. A saída do corpo, você ficaria mais quedado. Então, existe desdobramento de camadas da aura e desdobramento da boca dos chakras, dando essa percepção aqui no entorno. Exato. Por isso que é legal. Ô Wagner, outra coisa. Na parte do tarô, você continua lá na Itália trabalhando com tarô? Bom, o tarô ele nunca me abandonou. Eu no começo, eu atendia muitas pessoas quando era jovem aqui no Brasil, e depois ficou uma coisa só para mim, né? E porém, eu levei o tarô para a Itália porque faz parte de mim, então eu jogo para mim mesmo, é uma coisa que eu não consigo viver sem. Hoje em dia também sou radiestesista, mas o tarô é uma paixão porque ele me salvou muitas vezes, né? Ele não é uma interpretação só de oráculo hoje em dia, ele é um canal espiritual. E lá existe o tarô, eu já tive contato com tarólogos de lá, e não é exatamente como temos aqui no Brasil. Lá eles leem um tarô, eles jogam tarô com o livrinho na mão. Tá, uma coisa bem técnica, bem específica. Técnica. Você sabe qual é a diferença, que eu sempre falei nisso? É que o tarô, quando é num médium específico, não é só o tarô, vai envolver o campo energético do médium dilatado na hora, e a outra, os guias espirituais do médium podem projetar flashes de intuição ou imagem que pode se misturar ao que as cartas estão mostrando. E aí você não vai usar só a parte técnica, você vai usar a percepção em volta, né? Exato, e isso acontece muito. Enfim, a gente acaba sendo um conjunto de combo de coisas que se complementam, né? Porque a gente não pode parar de estudar, né? Eu acho que um médium que deve ser digno da confiança da espiritualidade, ele não pode parar de estudar. Nunca, até o último dia de vida, cara. Pois é, e são revelados todos os dias coisas novas para a gente. É só a gente prestar atenção, porque a espiritualidade oferece todo dia oportunidade da gente aprender. E a gente tem que ser merecedor daquilo. A gente não pode pisar na bola com eles, porque senão simplesmente eles não dá mais, desaparecem. Ô Wagner, clareia também para os nossos ouvintes aqui, que é uma coisa que eu sempre falo, mas é bom ter outra pessoa falando. Explica para o pessoal que está ouvindo que o fato de você trabalhar a parte mediúnica e ter essa percepção não tira teus problemas do dia a dia de ter que pagar um boleto, problema de relações humanas, problemas de estar no frio da Itália. Explica para o pessoal isso, por favor. Sim, pessoal, olha, a vida de um médium, de alguém que tem uma sensibilidade a mais, não facilita a vida material. Os boletos são iguais, a prova, a ficha é igual de todo mundo, as dificuldades, seja em relacionamento, seja com filho, seja com trabalho, são todas iguais. Aliás, eu diria que não são iguais, porque a gente é cobrado pelo conhecimento que a gente tem. Então, se você está no momento que normalmente você explodiria com o seu chefe, ou que você viraria a mesa, você é cobrado a uma atitude mais equilibrada, né? Então, ao mesmo tempo que esse conhecimento nos põe à prova em relação às nossas fraquezas. A espiritualidade, ela é bonita, mas além de te cobrar, os teus inimigos espirituais, aqueles que não querem que você continue nesse caminho, eles vão mandando bombas proporcionais. Então você tem que estar firme, você tem que vigiar, você tem que estar realmente alinhado com o seu propósito, senão eles te pegam na curva.
Eles te ludibriam o ego e te pegam na curva. A coisa que obsessores mais fazem é elevar o ego do médium, né? Para parecer que é especial, parecer que é bam, bam, bam. E isso é um perigo danado, cara. E é muito verdade isso. Eu sou prova. Eu sinto quase que diariamente ataques. Eu sou atacado pra caramba por coisas que eu sou responsável e por aquelas que não sou responsável. Então... uma coisa é tipo assim, porra, hoje eu tô irritado e alguma coisa veio por isso. Outra coisa é porque você fez o bem para alguém e o obsessor dela vem em você. O pessoal não sabe dessas coisas. Até que eu descobri o quanto é prazeroso você roubar um obsessor das trevas. Como é prazeroso você ver que o trabalho deles não foi bem sucedido e que ele vem numa mesa de trabalho nosso falar, ó, tô aqui. Me lembrei até de um outro caso. Às vezes, vem obsessores no nosso trabalho que vem a se manifestar e fala, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, mas só se aquele lá fora me der a proteção, porque às vezes eles se plasmam de algo grandioso e falar, é maior do que o meu chefe. Aí, se aquele lá me proteger, eu paro de fazer mal para aquela pessoa. Né? Então, a espiritualidade, ela oferece essas ferramentas e o espírito não é porque está desencarnado que ele não vai deixar de ser ter as tendências que ele tem. Então, vamos procurar ter boas tendências, todo mundo pode errar. Se tiver que errar, os meus guias geralmente falam, erre o mais rápido possível e conserte o mais rápido possível. Não perca tempo. Boa. Agora, por exemplo, aquele cara que está ali, o Eury. Eury, ele disse para mim que ele percebeu uma aura assim em volta de você. E aí ele falou assim, o Eury é médium de cura. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu vi uma aura verde em volta dele. E eu queria te dizer, Wagner, que não é que ele é médium de cura, ele é palmeirense, cara. Ele não perde um jogo do Verdão aqui em São Paulo, ele é da torcida organizada. Por isso a aura verde, não é porque ele é médium de cura, não. Então eu retiro. Eu não vou cobrar aquela consulta, eu errei. Era por causa do Palmeiras. Ô Wagner, e você está lá em Verona há 8 anos, né? Há 8 anos. Tá, eu sei que você tem, a sua ex-esposa está lá, filhos, e sua família aqui, pai, mãe, irmãos, estão aqui em São Paulo? Meu pai em Minas e minha mãe aqui em São Paulo. Tá. E filhos lá. E essa tua passagem aqui de férias pelo Brasil, esse momento aqui nosso, e aí, tá gostando? Tá te dando saudade daqui ou não? Sim, a terra chama a gente, né? A terra que a gente escolheu viver e nascer tem uma diferença. Então, a terra chama, as tradições chamam, o calor humano do brasileiro não tem igual. Não tem lugar nenhum, cara. Eu já falei isso muitas vezes aqui, eu viajo muito, não tem, é uma riqueza nossa. Pois é, e isso nos chama. Então, a gente, mesmo estando fora, a gente precisa vir de vez em quando, recarregar as baterias, trocar energia com a nossa terra e voltar para encarar as nossas escolhas, né? Hoje em dia eu estou lá por escolha, né? É uma coisa que eu precisava fazer, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã se estão lá. Ô Wagner, já te falaram lá, ou algum dos teus mentores aí te falou, que você teve vivência lá na Itália antes, dentro da religião e tal, e já te falaram isso? Já me falaram que já tive pelo menos 2 existências lá. Os meus antenatos são ali da região onde eu por acaso voltei, né? Não por acaso, não tem por acaso, mas sim, eu reconheço energeticamente muitos lugares. Essas 2 encarnações que eu me recordo, que me foi passada a informação que eu vivi lá, foram sempre na zona rural, raramente eu ia nos centros grandes, e é por isso, eu acho que até que quando eu vou nos centros históricos lá, eu desde sempre, quem vive comigo sabe do que eu estou falando, eu adoro chegar nos lugares, ver uma porta antiga de castelo, colocar a mão, aí porque ela me conta a história. Sensibilizar assim, a história, fazer psicometria? Sim, exato. E eu sinto um pouco da história
do que passaram por aqueles castelos, né? Eu até tinha te falado num castelo militar que eu visitei há pouco tempo, que eles abriram uma torre e tinha mais de 7 metros de ossos. Aonde foi? Em que lugar foi isso da Itália? Esse foi em Vicenza. E aí, você naquele templo lá tinha escavado, tinha achado pilhas de ossos lá, cara? Tem um castelo ali, muito bem conservado, que hoje virou museu. Ele era um castelo militar na época, e era um castelo que era um centro de comando que comandava um raio de uns 100 quilômetros, comandava até Veneza, né, naquela época, e ali era um centro, que era o QG militar da época. E tem aonde ficava o comandante, que ele ficava sozinho num dormitório, dormia sentado, porque não podia dormir tranquilamente, porque ele era muito importante de ser assassinado. O cozinheiro dele cozinhava só para ele, ficava num cômodo debaixo da cama dele. Com medo de ser envenenado, né? Exato. Tem até, eu aprendi lá a história do elmo, que para subir na escada do dormitório dele, tem as pequenas cabeças de soldado, aonde a cada lance o elmo ia abrindo. Se chegasse alguém lá em cima, no último lance, que o elmo não tivesse aberto, era morto ali mesmo. Sim, sim. E nessa torre que tinha ao lado, eles traziam os prisioneiros de guerra para serem sacrificados. Todos que entravam ali morriam, ninguém saía. Somente os amigos do rei. Qualquer outro que fosse aprisionado não saía. E eles levavam no 3º andar, mais ou menos dessa torre, o prisioneiro. Tinha um buraco onde você via lá embaixo o primeiro andar, o térreo, digamos assim, que era fechado, era selado. Eles ali matavam e o corpo caía lá embaixo. O guia me informou que quando eles abriram para estudar, aquele térreo tinha quase 7 metros de ossos humanos. Mais ou menos esse rei, essa coisa aí, qual século aí você consegue mensurar? Se eu não me engano, foi alguma coisa em torno de 1200, 1300. Tá. Você vê, né, cara, a Europa é um continente tão antigo e tão organizado materialmente, economicamente organizado, porém tem esse lado B, que as pessoas se iludem muito. Você imagina, cara, uma pilha de ossos dessa não está no Brasil, tá ali na Itália, no velho continente. Isso tudo tem energias remanescentes. Exato. Né? E dentre outras coisas, né? Por exemplo, há um mês e meio atrás, a gente teve, por exemplo, um outro Bomb Day, que é um tratorista está passando o arado e, de repente, ele encontra uma bomba no terreno dele. Aí para tudo, chama o exército para tirar. Ainda tem isso em vários países da Europa, né? Acontece muito. Vamos escavar para fazer metrô, acha uma bomba. Aí isola tudo, marca um dia, afasta todo mundo. Foram muitas bombas plantadas aí em várias guerras, né? Que nem todas foram recolhidas quando essas guerras acabaram. Então tem muita história, muito sangue derramado, coisas até que a gente não imagina. Por exemplo, no dia desses, no centro, se manifestou um caçador, porque a caça ainda é muito tradicional na Itália. Caçar fazão, caçar coelho, essas coisas, e o caçador ele pode invadir legalmente o terreno, a propriedade das pessoas para caçar. Então você vê muito disso. E também tem animais maiores, como cervos, né? E veio um caçador, está desencarnado há bastante tempo, traumatizado com tanto de sangue que ele derramou sem necessidade, que não era necessidade de comer. Sobrevivência. Né? Isso. E a gente teve que fazer realmente um trabalho de limpeza do sangue da mão dele, senão ele não se libertava. Caramba. Bom, olha lá, Euri adiantou o relógio, olha lá, tá faltando um pouquinho para terminar a vaga. Você está sendo testemunha ocular do que eles fazem comigo aqui. Sou prova, gente. Você é prova, né? Ô Wagner, você vai ficar no Brasil até quando? Eu retorno dia 13 para a Itália. Então, me ocorreu uma ideia aqui, se você aceitasse, é o seguinte, o programa no domingo que vem, se você estiver por aí e você pudesse vir, você podia vir ao vivo comigo no domingo, como você estava assistindo no domingo passado, e aí eu abriria os telefones para os ouvintes perguntarem para você sobre coisas da Itália, da parte astral, porque eu acho que é uma chance muito legal de clarear um pouco e também de enriquecer o programa com uma outra temática, porque o importante é sempre abrir, não é fechar nada. E se você topar, a gente podia estar aqui no domingo ao vivo, eu inicio o programa e a gente abre as linhas
para aproveitar sua presença aqui, o pessoal te perguntar coisas da mediunidade, da Itália, para você poder contar mais coisas e interagindo com o pessoal. Você toparia? Claro, claro, vai ser um grande prazer. Então, pessoal, no programa de domingo que vem, o Wagner vai voltar comigo aqui ao vivo, e aí eu vou abrir as linhas desde o início logo, permitindo a vocês ligarem para cá, para perguntar coisas para ele, sabe? É uma chance legal da gente pegar outros ângulos da Europa, dessas vivências, essas histórias que ele está contando aqui. Tudo isso enriquece o estudo espiritual da gente. Então, acertado? Tá acertado. Você sabe, você é um cara responsável. Se faltar, vai dar karma. Puxa, então, eu já estou com a cota completa. Então, pessoal, já que ele aceitou, tá? Eu tinha projetado fazer outra coisa no domingo, mas o tema eu empurro para outra semana. Então, vamos trazer ele de novo aqui para aproveitar essa grande chance que ele está dando da gente pegar outros ângulos lá da Europa sobre a parte espiritual. Euri, estamos em cima, né? Então, Wagner, obrigado por você ter vindo hoje. Obrigado. Domingo tem mais. Ok, nos vemos. Muito obrigado. Então tá domingo aqui, gente, 10 horas da manhã, ao vivo, tá bom? Um abraço.